nossa gestão. Nós fiscalizamos quase 100% dos hospitais do Estado. Acredito que 99% dos hospitais foram fiscalizados nesses últimos 4 meses. E realmente esse é o grande ponto que foi identificado. A questão do dimensionamento. É o grande problema que nós temos. E aí reflete em tudo que está sendo falado aqui, porque se não existe número de profissionais suficientes nas instituições, que é o que nós identificamos, tanto instituições públicas quanto instituições privadas, né, nós encontramos instituições onde no período noturno não tem enfermeiro. Então nós temos instituições públicas, grandes instituições públicas de saúde, que assim, tem um déficit gigantesco de profissionais, né, quanto instituições privadas também, que não contempla um número adequado de profissionais de acordo com o dimensionamento. Esse cálculo de dimensionamento ele tem que ser feito pelo enfermeiro. O enfermeiro ele tem a formação, ele tem o conhecimento para dimensionar o número de profissionais de enfermagem que ele necessita para dar o atendimento seguro e com qualidade para aqueles pacientes que estão lá. O enfermeiro ele faz esse dimensionamento e ele apresenta um número de profissionais que seria adequado para a assistência. E quando ele apresenta, como não é ele que contrata, ele apresenta para a administração da instituição ou para a Secretaria de Saúde, no caso das instituições públicas, isso não é contemplado. Então eu apresento lá, eu preciso contratar, sei lá, 50, 100, 2, 3, as instituições acabam não contemplando isso, por uma questão financeira. E muitas vezes descumprem as questões legais, tanto da vigilância sanitária, que determina número de profissionais de enfermagem, até para UTIs, quanto a própria lei do exercício profissional da enfermagem, que regulamenta o exercício profissional de enfermagem, que é uma lei federal, que determina que o auxiliar técnico atue sob supervisão do enfermeiro. Mas é super comum você encontrar instituições que não cumprem isso, públicas inclusive. É bastante complicado você atuar numa instituição onde você tem uma demanda enorme, né, inúmeros pacientes e o profissional de enfermagem ele fica aí à mercê dessa sobrecarga de trabalho. É um milagre realmente não acontecer o erro. E aí fica muito difícil também você colocar a responsabilidade, a culpa em cima desse profissional só, né, por um erro. Se ele tem lá 100, 20, 100, enfim, depende da instituição, pacientes para ele atender, ele sozinho para fazer medicamento para todos, banho para todos, né, assim, avaliar esses pacientes, ele não vai conseguir atender isso. Não vai conseguir. Ou quando faz, ele tem que correr para conseguir fazer, ele vai, alguma coisa, em algum ponto ele vai falhar. Nós fiscalizamos durante todo o ano. Em setembro nós mudamos o modelo de fiscalização, né, para que a gente pudesse ter um processo onde nós pudéssemos posteriormente ingressar com uma ação civil pública, fazer outros encaminhamentos para que conseguisse o resultado esperado. Na verdade, nós temos um planejamento das fiscalizações do Estado. Então, de setembro para cá, por exemplo, a gente começou com os hospitais do Estado, as unidades básicas de saúde agora estão sendo fiscalizadas, onde tem o maior número de profissionais de enfermagem. Porque eu tenho instituições cadastradas onde tem um profissional de enfermagem atuando, né, então, mas a prioridade são os hospitais onde tem o maior número de profissionais. Nós temos isso que é o planejado, mas nós temos as situações de denúncia, ou solicitações de outros órgãos, Ministério Público, Vigilância Sanitária, né, outros conselhos, e a gente vai também e apura. Então, isso entra como prioridade essas solicitações, mas nós também temos esse planejamento. Porque a gente fiscaliza a questão de dimensionamento, se ele faz sistematização da assistência de enfermagem, né, o processo de enfermagem. Tem inúmeros itens, na verdade, inúmeras irregularidades de acordo com a nossa legislação, conforme o Código de Ética que nós fiscalizamos. Então, o enfermeiro ele tem que cumprir as determinações do Código de Ética e das leis e das resoluções do Conselho Federal. Não é o fato de que nós temos a lei, nós temos o Código de Ética, as resoluções que devem ser seguidas, e aí tem essa questão que foi colocada da formação, que muitas vezes os profissionais já na formação não conhecem, né, o que tem na lei, e as instituições também muitas vezes desconsideram, mesmo sendo no caso aí, a lei federal. Então, a gente fiscaliza o exercício do profissional de enfermagem. Né? O nosso foco é educativo,
quando a gente fiscaliza, não necessariamente a gente vai encontrar irregularidades, mas eu posso encontrar situações que possam levar a uma infração ética, a um erro, enfim. Então ele tem um foco educativo para que isso não venha acontecer. Então isso já é feita essa orientação. Esse foco da prevenção de infração ética para o profissional, né, e visando a qualidade e a segurança da assistência para o paciente. Então a gente fiscaliza o exercício profissional em prol da sociedade. Nem tudo que a gente... por exemplo, essa questão do dimensionamento, o enfermeiro que é a pessoa que deve fazer o cálculo de dimensionamento, ele que vai dimensionar o número de profissionais de enfermagem que deve ter para que seja adequada a assistência. Só que a contratação, por exemplo, desses profissionais não é dele, ele não tem poder para contratar, então isso tem que ser encaminhado para o administrador, para a direção, enfim. E ele não tem poder de exigir também isso, ele encaminha a parte dele, né, técnica, falando que precisa. Como muitas vezes as instituições não fazem adequação, então a gente pode ingressar sim com uma ação civil pública contra a instituição. Encaminhar também isso para o Ministério Público, para a vigilância sanitária, para que a gente possa sim conseguir de alguma forma adequar essa condição de trabalho desses profissionais.